Atlântida no Reino das Trevas. Capítulo 3. Amores e ódios. Poucas vezes tínhamos viajado para aquela região do vasto continente atlântico. Nossa capital ficava na mesma altura da Flórida, em uma região de clima ameno, enquanto o local de nossa expedição situava-se bem mais acima do Trópico de Câncer, na altura do norte do Canadá. A diferença de temperatura só não era tão grande porque a inclinação do eixo da Terra naquela época era menor, resultando em invernos e verões menos severos na região dos trópicos. Somente nas regiões polares o frio era realmente intenso. Após a submersão da grande ilha, em decorrência de uma série de terremotos e do impacto causado pelo asteroide que deflagrou o início das catástrofes, o planeta assumiu a inclinação em relação ao Sol, que perdura até os dias atuais. Por causa disso, o cálculo da precessão dos equinócios não pode ser tomado como absolutamente preciso no ciclo dos últimos 26.000 anos. Esse cálculo é que possibilita datarmos a construção das grandes pirâmides de Gizé, no Egito, há 12.000 anos, no final da década de ouro dos grandes Atlantes. Elas foram circinalmente construídas alinhadas com o cinturão de Órion, por volta do ano 9800 a.C. Muitos historiadores afirmam que sua construção ocorreu no período dos faraós, na quarta dinastia. Mas ela foi apenas desenterrada das areias do deserto, que as estavam encobrindo por completo, e reformada naquele período. A esfinge, um leão com cabeça de homem, usando um tocado para proteger-se do sol do deserto, era um dos símbolos mais importantes da cultura atlante, e pouco significava para os egípcios até aquele período. Tanto que o trono de Gadeir tinha patas de leão e o símbolo da pirâmide como o olho que tudo vê. Esse fato também demonstra que essas grandiosas obras foram uma iniciativa da cultura atlante, em consórcio com os primitivos habitantes da região. Somente o Vril poderia erguer blocos de pedra que pesam mais de 2 toneladas até o pico da pirâmide. A tese do uso de rampas circulares ao redor da construção não se sustenta. A viagem foi curta, apesar da distância. Dominar o Vril nos permitia o luxo das viagens supersônicas com as naves do Império Ditatorial de Gadeir. Aos poucos, perdíamos a capacidade de construí-las, mas sabíamos dar a devida manutenção às antigas. Os sacerdotes do Vril, de primeira linha, tinham o poder necessário para pilotá-las manualmente, utilizando-se de sua própria força com o quinto elemento. A cidade em que apontamos era que estava recebendo a pior leva de espíritos exilados de Capela. Em sua grande maioria, eram preguiçosos e viciados, capazes de desestabilizar todo o contexto social do local. Os descendentes dos trabalhadores atlantes da região deixaram de produzir recursos por si próprios e passaram a viver sem rumo pelas ruas, praticando todo tipo de crime. Não se tratava apenas de um quadro de pobreza ou subdesenvolvimento, mas de perversão e anarquia. Logo ao chegarmos, Rio colocou as mãos na cintura e disse: "Vamos ter que dar razão a Gadeir. Nada que presta pode ser encontrado em meio a esse povo. Vejam que gente desprezível. Por todo lado que olhávamos só víamos ruas sujas,
bens públicos depredados e grupos suspeitos à espreita de uma vítima, ou de serem contratados para alguma atividade ilícita. Mas o pior cenário nos encontramos entre os viciados em drogas. Rapidamente, a nova geração, fraca e sem valores, aprendeu a extrair substâncias alucinógenas da natureza, comprometeu sua capacidade neurológica de forma irremediável, da mesma maneira que tem ocorrido atualmente com os viciados em crack e êxtase. Era uma viagem absolutamente sem volta. Aquela triste fauna de viciados, completamente dementada, e era depois utilizada para atender os mais variados interesses dos inescrupulosos criminosos que surgiam a cada esquina, até se tornarem totalmente imprestáveis, ou então morrerem pelos becos ou calçadas daquele povoado falido. Arnak olhava para o triste cenário com olhar altivo e dizia com frieza e desprezo: escravos não passam de escravos de corpo e alma. Arnak, assim como nós, bebia guaianás de forma um tanto abusiva, mas mantinha o controle da situação sem chegar àquela terrível degradação. Observávamos, atônitos, jovens quase desmaiados pela calçada, tendo delírios com as calças urinadas e babando pelo canto da boca. Rio olhou para Arnak de forma enigmática, mas não teceu comentário nenhum. Eu também apenas analisei o cenário degradante com um semblante sério e indiferente. Depois de alguns instantes, falei com um olhar decepcionado. Eis aí os dignos descendentes da raça mais avançada da Terra. Em apenas uma geração, tornamos-nos pouco mais que animais. O avanço das drogas é o principal indicador de quanto uma civilização está em desenfreado processo de decadência. A perda dos valores espirituais e da estrutura familiar é o primeiro passo para o desencaminhamento dos jovens e, consequentemente, entrega ao vício destrutivo. Na época de ouro da sociedade atlante, esse tipo de comportamento era impensável. Tratava-se de uma era em que os pais estudavam uma profunda filosofia espiritual, o que lhes dava subsídios para bem educar seus filhos. Com a chegada dos capelinos, habitualmente materialistas e imediatistas, começou a acontecer algo semelhante ao que ocorre nos dias atuais de nossa humanidade. Uma alienação espiritual cada vez maior e uma entrega em interesses fúteis e transitórios, em decorrência do atraso espiritual dos dias atuais. A única coisa que nos resta é o uso de campanhas de combate às drogas, para tentar salvar essas pobres almas que se escravizam ao vício. Mas nem isso é realizado de forma eficaz, pois essas campanhas são realizadas com mensagens que convidam os jovens a se afastarem das drogas, o que jamais surtirá efeito. Os seres humanos têm dois perfis básicos. O primeiro é definido como aquele que segue em direção ao prazer, que é composto daqueles que buscam desafios e não temem situações de risco. O outro é composto por aqueles que procuram afastar-se da dor, perfil típico de pessoas que prezam em primeiro lugar a segurança e as decisões prudentes. Os jovens que caem na teia sedutora das drogas geralmente não possuem perfil conservador. Eles são ousados, desejam experiências arriscadas, têm um perfil de querer seguir em direção ao prazer, enquanto as campanhas são realizadas para as pessoas que tendem a se afastar-se da dor.
Mensagem com perfil: afastar-se. Surtir efeito em pessoas que têm medo de perder algo. Os drogados não possuem esse medo, já que eles desejam desafios. Em vez de realizar propagandas mostrando o que os jovens perdem com as drogas, é necessário mostrar o que eles ganham sem elas. A propaganda que surtirá melhor efeito neles será aquela que demonstra que eles ganharam disposição e destreza para seus desafios e esportes prediletos sem o uso da droga. Que meninas e meninos atrairão mais atenção para conquistas amorosas se forem saudáveis e bem cuidados. Fato que só ocorre longe das drogas e assim por diante. Dizer a eles que a droga mata, debilita, destrói neurônios, causa câncer, impotência, tudo isso não repercute em seu íntimo. A mente deles não processa essa informação. Ameaças somente causam efeito em jovens com perfil de querer afastar-se da dor, que são aqueles que possuem elevados sentimentos de preservação. Pessoas com tendências às drogas gostam de riscos e desafios, e não de uma vida pacata. Apresente a eles desafios que só podem ser conquistados longe das drogas. Aí sim darão ouvidos a essas campanhas. Seguimos caminhando em direção ao centro daquela cidade, sem tomarmos o cuidado de resguardar nossas identidades. Nem ao menos nos disfarçamos. Vestimos naturalmente nossos trajes negros de sacerdotes do Vril. Isso alertou a população e deixou-a curiosa para saber o que a elite do império regido por Gadeir estava fazendo naquele lugar tão desprezado pela grande capital. Alguns desejavam nos atacar, mas sabiam que seria um ato suicida. Lutar contra quem detinha nas mãos um poder tão grande como o Vril era um gesto no mínimo estúpido. Então, como todo ser pequeno e sujo, eles passaram a nos espreitar à distância, como ratos de esgoto, para tentar tirar algum proveito de nossa presença inusitada. Enviaram algumas mulheres sedutoras para obter alguma informação, mas não éramos idiotas. Nós não tínhamos o mínimo interesse em causar um pânico generalizado na região, e as mulheres que se apresentaram não atendiam o padrão de beleza ao qual estávamos acostumados, além de serem muito vulgares. Pobres criaturas, mal sabiam que tinham pouco mais de 6 dias de vida. Entretanto, encontramos algumas pessoas honestas e valorosas naquela região, mas não o que Gadeir esperava. Grandes guerreiros que pudessem auxiliar na terrível batalha do Vril. Trata-se de pessoas simples e trabalhadoras, que inclusive ofereceram-nos hospedagem. A princípio já tínhamos decidido voltar naquela noite mesmo. Não era prudente dormirmos em um lugar tão arriscado, ainda mais que tudo indicava que não encontraríamos alguém que interessasse aos objetivos da guerra. Nossa total sensibilidade apontava claramente para isso, mas foi só nosso agradável anfitrião surgir com uma jarra de guaranás para nos estendermos mais um pouco naquela visita. Ele falou-nos sobre a vida na região e como a falta de assistência do governo central estava agravando a formação dos jovens, que se corrompiam cada dia mais por falta de estímulos ao estudo e ao trabalho. Sem ser ofensivo, ele procurava indicar soluções para reverter o triste quadro daquela região, aproveitando a presença de visitantes tão ilustres. Querendo ser educado, intervi dizendo-lhe, um tanto entediado,
com suas palavras, já que todos morreriam dentro de uma semana mesmo. Entendo, caro amigo, mas creio que esse é um mal generalizado em toda a Atlântida. Desde que esquecemos os bons ensinamentos de nossos antepassados, tudo mudou. Ele ergueu as sobrancelhas e falou com respeito. Vejo, meu jovem, que essa capa preta não obscureceu totalmente sua visão. Hill se irritou com aquela observação insolente e ameaçou reagir. Eu lhe fiz um sinal e disse, tomando mais um gole do guaianás, que esquentava nosso sangue de forma especial naquele clima mais gelido do que estávamos acostumados. Deixe, Hill, o velho tem razão. Um sorriso amarelo tomou conta de meu rosto, enquanto eu meditava sobre as palavras simples mais verdadeiras daquele aldeão. Claro que me senti muito incomodado com aquela reprimida. Quem aquele velho pensava que era para me interpelar daquela maneira? Em outra situação, certamente ele já estaria morto pela ousadia, mas relevei sua atitude. Pouco depois surgiu na sala sua filha. Algo nela me encantou. Era uma menina simples do campo, sem a malícia e o jogo de interesses das moças da capital do império. A necessidade de viver um amor verdadeiro e sincero me fez fraquejar e olhar para aquela jovem mulher. Comum, carinho muito especial, algo além do simples interesse sexual a qual estávamos tão habituados. Havia dias em que eu me cansava daquela vida de poder e perversão. O desejo de resgatar a rotina tranquila e equilibrada que vivia ao lado de Evelyn tomava conta de minha alma e me deixava pensativo. Arnak e Hill se preocupavam com esses meus desvaneios, acreditando ser uma depressão ou algo mais preocupante. Com o tempo, perceberam que era algo que havia se tornado natural em minha personalidade e nem mais se importavam. Quando me viam assim, simplesmente saíam sem nada dizer, porque mesmo que falassem algo, não seriam ouvidos. Naqueles momentos, eu mergulhava em um mundo íntimo só meu. Creio que nosso anfitrião percebeu, então, meu interesse por sua filha e chamou-a para conversar conosco. Não achei estranho aquele seu gesto. Qual pai não gostaria de casar a filha com o sacerdote do Vril e tirá-la daquele mar de dor e pobreza em que viviam? Todos sabiam que magos negros não casavam como nos contos de fadas, mas só a oportunidade de fazer parte do harém de um sacerdote do Vril já permitia uma vida de conforto, poder inimaginável para uma menina simples do campo, ainda mais daquela região que se tornava dia após dia um cenário de caos e decadência. Mesmo que Gadeir não explodisse toda aquela região, os moradores de lá já tinham seus destinos traçados, uma vida de dor, privação e sofrimento. Ela se chamava Ravenna e foi muito gentil, porém reservada. Certamente percebeu o esforço do pai em nos agradar. Conversamos até muito tarde e depois aceitamos sua hospedagem, mesmo com o quarto oferecido não estando à nossa altura. Arnak e Hill estavam tão bêbados que nem protestaram. Caíram em um sono pesado e profundo e até mesmo roncaram, algo raro para um Atlante. Eu também estava muito cansado, mas antes de dormir, teci uma rede vibratória com o Vril em todo o entorno do quarto, para proteger-nos. Nosso anfitrião observou esse procedimento com certa mágoa. Eu lhe fiz um sinal gentil e disse-lhe: não se chateie, essa precaução tem por objetivo defender-nos de estranhos a esta casa. Não desconfio de você e de sua filha.
Ele concordou com um gesto simpático e retirou-se silenciosamente. Na manhã seguinte, acordei cedo e convidei Ravenna para passear pelo bosque. Ela tinha os cabelos castanhos, parecidos com os de Evelyn, o que me trazia agradáveis recordações. Senti meu coração se aquietar e acreditar na possibilidade de amar verdadeiramente de novo, mesmo 20 anos depois de dezenas de relações tumultuadas e distantes. A voz suave e melodiosa da jovem me encantou, e as histórias divertidas sobre sua infância me fizeram sorrir sem reservas. Ela me convidou para andar a cavalo, coisa que eu não fazia há muito tempo. Passeamos descontraidamente pelo entorno do lago, debaixo dos parcos raios de sol daquela região. Observamos a beleza das flores e fizemos todas aquelas pequenas coisas que aliviam a alma e tornam a vida feliz. As mãos de Ravenna eram delicadas, a sua pele jovem, de uma beleza realmente indescritível. Apesar de ser uma moça sem o fino trato da elite da capital, seu jeito calmo e meigo me trazia paz. Eu estava cansado de relacionamentos febris e repletos de cobranças e ameaças. Também estava cansado de mulheres passionais, bem ao estilo de Electra. Ela aceitava meus galanteios com educação, sem entregar-se a uma paixão enlouquecedora, como era tão comum entre as mulheres que seduzirá antes dela. Talvez isso tenha me cativado ainda mais. Além disso, ela parecia não se importar com minha elevada posição social. Era algo mais do que isso, porém no momento não percebi. Somente me dei conta quando já era tarde demais. Arnak e Hill acordaram por volta do meio-dia, como era nosso costume. Convidei Ravenna para nos acompanhar e fomos realizar uma última avaliação pela cidade. Enquanto os amigos comentavam sobre os hábitos do povo simples, eu fiquei trançando teses sobre o motivo que nos tinha levado até ali. Em minha ingenuidade, acreditei que o espírito de Evelyn tinha me levado a intervir na reunião de Gadeir somente para eu conhecer Ravenna. Sim, o motivo de termos ido até aquela região já fora atendido e estava esclarecido. Eu estava meditando sobre essas questões, quando ouvi um grito de horror e indignação. Era Arnak. Fomos ver o que tinha acontecido e ele nos falou com repulsa. Esses selvagens estão comendo carne de animais, assim como os macacos no mundo primevo. Ele cuspiu no chão com desprezo e completou: bichos comendo bichos. Hill e eu nos aproximamos e analisamos aquela cena com curiosidade. Era a primeira vez que víamos habitantes de Atlântida na quarta dimensão alimentando-se de carne de animais. Um fato realmente chocante para aquela civilização superior. A baixa frequência espiritual dos novos Atlantes fez com que eles perdessem a capacidade de assimilar prana com elevado padrão energético. O fluido cósmico universal já não os alimentava naturalmente pela respiração. Sentiam-se fracos e subnutridos, tendo que buscar um alimento mais denso. Nem mesmo os frutos e vegetais lhe eram suficientes. Apesar de termos direcionado nossas energias para o lado negro, achávamos essa atitude típica de seres inferiores, algo inaceitável para a sociedade atlante. Nossa alimentação era composta basicamente por frutas e principalmente prana. Gerar energia orgânica alimentando-se de outros seres vivos, sencientes, era algo abominável, até mesmo para seres das trevas como nós. Inclusive, muitos magos negros que reencarnaram posteriormente
evitam esse comportamento alimentar degradante. Claro que não havia por parte deles nenhum sentimento de amor ao preservar a vida dos animais. Só não desejavam ao mesmo nível dos seres selvagens que possuem esse bárbaro hábito alimentar. Um exemplo disso era o próprio Adolf Hitler, que foi a reencarnação de um mago negro, Atlante de segunda linha. Ele não comia carne e mantinha outros hábitos típicos dos requintados magos negros atlantes, chegando seu comportamento a ser confundido com o dos espíritos iluminados. Por esse motivo, devemos sempre nos lembrar da máxima de Hammett, que foi mestre Nasser nesta narrativa. Todo espírito de luz é vegetariano, mas nem todo vegetariano é um espírito de luz. Inclusive, temos visto muitos vegetarianos que precisam se preocupar menos com a alimentação e mais com suas ações e seus pensamentos. Essas últimas questões são mais urgentes e necessárias para a nossa evolução rumo ao terceiro milênio. Eu olhei para a Ravena e perguntei o que ela achava de tudo aquilo. Com tristeza, ela respondeu: "Não sei o que passa com nossa geração. Cada vez mais nós nos distanciamos dos hábitos e valores de nossos antepassados." Eu concordei com o gesto e percebi que ela não tinha conhecido sobre o nascimento de espíritos de Capela na Atlântida, mas tinha noção de que nossa humanidade estava mergulhando em um perigoso despenhadeiro, um rápido processo de decadência de valores espirituais e humanos que nos levaria fatalmente a um desfecho trágico. Hoje em dia, o homem moderno também vive num processo de transição para uma nova era, mas poucos percebem isso por causa de sua limitada capacidade de percepção transcendental. Isso é algo muito natural. Os grandes avatares da história da humanidade fizeram seus alertas. Profetas também sinalizaram sobre as mudanças de ciclos, porque passam as civilizações. Todavia, as mudanças são lentas e sutis, e somente as almas que possuem uma sensibilidade superior e estão em alerta percebem os movimentos de transformação, tanto físicos como espirituais, que abrangem todo o planeta. Eu a abracei e falei: "Existe uma explicação para isso. Quando chegar o momento, eu lhe contarei." Ela me olhou com seus misteriosos olhos claros, que pareciam estar ávidos por conhecimento, enquanto seguimos explorando a região. Arnak e Rio seguiam mais à frente. Aproveitei, então, para contar-lhe sobre a corte imperial de Poseidones, as pesquisas que realizávamos na Grande Pirâmide, ou seja, o cotidiano na capital do Império da Raça Branca, que outrora, antes da guerra, fora a capital de todos os Atlantes. Seus olhos brilharam e ela me disse com um sorriso: "Já ouvi muitas pessoas falarem da Grande Pirâmide, mas nunca vi. Nunca estive na capital de nossos pais." Envolvido por sua doçura, eu disse: "Vou te levar para conhecer a maior construção do mundo." Ela sorriu e senti que ficou preocupada. Percebendo isso, perguntei-lhe: "O que foi? O que te preocupas?" Ravena pensou por alguns instantes e respondeu: "Nada demais. Apenas fiquei preocupada com meu pai. Eu não gostaria de deixá-lo, mas sei que devo partir com você." Ela ficou com o olhar parado no horizonte e concluiu: "Às vezes sonho à noite que preciso cumprir uma missão e que ela será realizada longe desta região. O mundo está caminhando por um rumo estranho e sinto que a Grande Mãe deseja que eu seja um instrumento de seus desígnios." A jovem camponesa olhou para mim
e questionou, refletindo sobre as surpresas daquele dia. Só me pergunto o porquê de um mago negro surgir em minha vida. Você faz parte da destruição do nosso mundo, e eu quero fazer parte do caminho da luz. Eu gargalhei e disse-lhe: não seja tão simplista. Existem vários caminhos que nos levam à luz e às trevas. Nem tudo o que parece. Pouco depois ela colocou as mãos em meu rosto, como se pudesse ler meu passado, com esse gesto e falou: você sempre foi assim? Voltado para o mal? Algo de muito grave aconteceu. Eu segurei suas mãos, beijei-as e disse: vamos deixar suas adivinhações para outra hora. Agora, me diga, você conhece alguém aqui nesta região que domine a grande energia? Pergunto sobre dominar verdadeiramente. Sei que aqui, como em todo o continente, está cheio de farsantes que tentam enganar o povo. Ravenna sacudiu a cabeça de forma negativa e respondeu: não, assim como vocês nunca vi ninguém. A busca que fazem é inútil. Só temos a oferecer agora decadência e criminalidade. E pensar que nossa região foi próspera, feliz no passado. Ela me fez olhar para o rosto do povo sofrido e completou: agora o povo é infeliz, problemático e viciado. Raros conseguem se dedicar a uma atividade produtiva. Possuem distúrbios psicológicos graves, além do infeliz hábito de consumir drogas. Perambulam a esmo pelas ruas, como se fossem zumbis sem alma. Eu olhei para o lado e falei, envolvido por certa tristeza: e você tem razão. Ela então fixou meus olhos nos meus com uma ponta de amargura e completou: e você, Andrei, acredita ter alguma cota de responsabilidade nisso? Eu olhei impressionado para ela e perguntei: eu? Mas por que teria? Ela virou as costas para mim e disse, com a voz trêmula de indignação: nossos governantes na capital do império deveriam trabalhar pelo bem do povo, e não apenas para atender seus interesses mesquinhos. Enquanto vocês buscam matar nossos irmãos da raça vermelha, milhares morrem todos os dias de fome e abandono por toda a grande ilha. Estamos desamparados, e é esse o papel que devem exercer os responsáveis pelos destinos de nossa nação? Aquela sua reação, em vez de me indignar, causou-me uma admiração ainda maior. Eu abracei pelas costas e disse-lhe: as coisas não são assim tão fáceis. Se fossem, eu mesmo já teria feito de tudo para solucionar esse confronto terrível que rouba a vida de milhares de jovens. São muitos interesses em jogo e não têm o poder absoluto. Gadeir e Atlas é que regem nossos destinos. Eles sim poderiam terminar com essa luta factícida. Ela me olhou de forma humilde, baixou a cabeça e murmurou: desculpe-me, eu estou sendo muito arrogante. Quem sou eu para avaliar a extensão dessa tragédia? Somente não consigo me conformar com essa situação, em que tantas pessoas vivem de forma tão miserável, enquanto na capital parece que se vive um grande conto de fadas. É muito injusto. Alguns poucos vivem em um luxo extremo e a grande maioria na penúria. Eu olhei para o horizonte e concordei com ela. Sim, é injusto, mas é esse o mundo que temos, e é difícil achar respostas para isso. Como nossos antepassados faziam para manter o mundo em perfeito equilíbrio? Sinceramente, não sei dizer. Ravenna então murmurou de forma humilde, com convicção: talvez eles tenham conseguido porque amam seus semelhantes e colocavam seus interesses pessoais em último lugar. Depois dessas palavras, ela sustentou seu olhar, carregado de tristeza. Eu ia responder-lhe, mas fui chamado por Hill para ver de perto
outra situação bizarra. Eu passei a mão delicadamente em seu rosto emoldurado pela tristeza e disse: outra hora nós conversaremos mais sobre este assunto. Quando chegarmos à capital e você ver um mundo mais belo que este, creio que seu coração deixará de lado toda essa amargura. Em seguida, caminhei em direção a eles e observei os hábitos, as expressões faciais e o comportamento daquela nova geração. Eram atlantes, mas com alma primitiva. Eu olhei para os amigos e disse-lhes: se eu fechasse os olhos e surgisse nesse lugar repentinamente, não saberia distingui-lo do mundo primevo da terra. E vocês sabem que o conheço muito bem. A diferença é que aqueles povos eram simples e sofridos, mas lutavam para manter sua dignidade. Lá eles labutavam diariamente para ascender rumo a uma condição mais digna, mas aqui parece o contrário. Eles concordaram comigo e eu lhes falei com um olhar sombrio: vamos embora deste lugar miserável, que eles cumpram seu destino dentro de poucos dias. Não merecem viver. Arnak sorriu e perguntou com malícia: e a menina? Vai levá-la para a capital? Mais uma para seu harém? Daqui a pouco você terá que dormir na rua de tantas mulheres que estão morando em seu apartamento. Eu me virei para ela e a observei perdida em seus pensamentos. Em meio àquele ambiente sujo e deprimente, respondi ao amigo: sim, gostei dela. Talvez Ravenna me traga grandes alegrias. Estou precisando de novas experiências para aliviar o sofrimento da minha alma. Quem sabe não esteja na hora de esquecer a dor pela morte de Evelyn e voltar a viver uma relação sincera.